A Se gente você tá adiantasse, usando talvez os conseguiria. anezinhos, Porque aí esses tem um rings, outro né? problema, o sono. Que eles fazem aquelas análises de sono e tal. E daí, chega no meio da tarde, ele já fala assim, ó... Já Mas- não, Aí acabamos. já começa a desligar. não tome café, Não tome, começa não a é pra desligar. ficar exposto à luz E vocês trabalham iluminação. Então, a gente trabalha com luz e com um computador na frente. Sem cafeína e tá quase na hora de você jantar. Tipo, mas eu falei, 6 Gabi, horas eu da almocei agora há tarde, pouco. A gente almoçou agora há pouco. E aí o que acontece, a gente dorme muito pouco. E você dorme Isso é mal, muito ruim, ele te né, fala, Dani? você dormiu mal porque você jantou esse horário. Na verdade, o sono... É melhor mexer no sono do que mexer na alimentação. Assim, às vezes, para mexer no sono, você tem que mexer na alimentação, mas com o sono não há negociação. Não, O ideal, não se negocia. cada um tem um tanto que tem que dormir ou tem, assim, 7 horas, 8 horas? A gente divide o ciclo de sono do adulto pela quantidade de vezes que ele tem que passar pelo ciclo do REM, não REM, sono leve. E aí, fazendo a divisão de quanto tempo tem que ter, então, por exemplo, eu tenho que ter uma média de sono profundo, o ring dá isso, né? Dá. Ele tem que ter uma média de sono profundo de 1 hora a 1h30. E uma média de sono REM de 1h30 a 2 horas. E o restante leve e não mais do que 5 minutos acordado. Então, para fazer esse ciclo, a gente precisa de no mínimo de 7 horas. Então, a gente pega um adulto de 7 a 9 horas. O que pode mudar não é a quantidade total. O que pode mudar são algumas pessoas que têm genes vespertinos, ou então adolescentes, que vão arrastar um pouquinho, ou seja, elas vão dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Mas esse um pouco mais tarde se a Val, por exemplo, gene matutino, gene normal, acorda às 6, o vespertino é às 8, não é às 10, né? Então, é essa quantidade que muda, mas o tempo de sono sempre o mesmo, porque você vai ter todo o processo de regeneração muscular, todo o processo de limpeza do nosso cérebro acontece à noite. É como se vocês chegassem aqui, por exemplo, trabalharam e aí se sai aqui no final do dia, acabou, tem 2 computadores, tem um tanto de folha, derramei café, um tanto de luz ali ligada, e aí eu deixo tudo assim e chego aqui para trabalhar amanhã. O tempo que eu vou gastar para arrumar essa mesa daqui para receber, eu não posso receber ninguém. Eu vou ter que falar, gente, segura meus convidados aí, porque nada tá arrumado. Então, o que o sono faz você acabou com tudo aqui? Beleza, era para você fazer isso, muito bom. Então, agora vamos limpar a casa para amanhã a gente começar de novo. Quando você não dorme, você tá começando com a casa suja. Imagina o quanto vocês iam estar desconfortáveis se aqui tivesse tudo feio. Sim. Vocês não iam muito prestar atenção no que eu tava falando. Vocês iam ficar assim, meu Deus, será que ela tá vendo aquilo ali? Ai, nossa, né? Então, o corpo, ele não funciona na aptidão máxima que ele poderia funcionar. Quando você não... É como se você não... Olha, eu tenho um manual de instrução. Siga. Pronto. É como se fosse, eu tenho aqui esse liquidificador. Você quer que funcione? Liga na voltagem tal. Ah, não, quero ligar nessa voltagem aqui, a única que eu tenho. Então tá, vou queimar. E não existe adaptação. Existe você ir levando até um dia que... Eu digo que porque existe aquela coisa do sono polifásico, né? Eu falo, gente, a gente não é um felino. A gente não é um gato. O meu gatinho, ele pode dormir 2 horas. Aí depois ele dorme 1 hora. Aí depois uma girafa sonecas, também, né? ela dorme diferente. Tem um artigo muito legal que eu apresento nas aulas, que é justamente mostrando o sono para cada animal. Nós somos animais diferentes. Porque se a gente fosse... Então, vamos comparar, eles podem. Então, se for assim, a gente também pode ficar meses hibernando, a gente é um urso. Não cada animal foi adaptado, a gente que está aqui, fomos selecionados, e os animais também, a gente selecionou uma seleção natural para sobrevivência naquele habitat. Então, naquele habitat do felino, aquela foi a melhor adaptação, o resto eu eliminei. Para o humano, essa foi a melhor adaptação, o resto eu eliminei. Então, não existe discussão. É aquela coisa que a gente falou, eu não ensino o que eu acho que é legal, o que eu acho que deveria, o que eu acho que deveria ser que não deveria ser assim. Eu acho que a gente poderia ter que, às vezes, dormir 4 horas. Eu sei que é difícil trabalhar até tarde e ter que dormir. Eu sei que provavelmente deve ser muito difícil você ter criança em casa e ter que pôr todo mundo para dormir, ter que pôr todo mundo para jantar cedo. Eu imagino quanto deve ser difícil uma mãe de primeira viagem tendo problemas ali para dormir, tendo que acordar no meio da noite. Mas é o que é. Não existe discussão com a realidade. Então,
tem que dormir. Principalmente quem quer treinar, quem quer correr, tem que dormir. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!